Lion, diga oi pra câmera. Diga oi. Diga oi, ó. Diga oi pra cá. Diga oi. Tá bom, vai lá, vai lá. E aí, galera? Bom, é claro que nas histórias de filmes, séries e jogos sempre tem o protagonista, sempre tem o vilão. E geralmente nos filmes, séries e jogos sempre tem uma morte, sempre tem uma perda, seja de um lugar ou de pessoa. E muitas vezes quando isso acontece, quando um personagem morre, a gente sente falta dele, a gente sente meio que um luto pelo personagem, mesmo sabendo que ele é só um personagem de filme ou de jogo. E é sobre esses personagens que eu vou falar nesse vídeo. 5 personagens que fizeram falta, personagens que se foram, seja nos filmes, séries e jogos. Personagens que infelizmente faleceram e a gente sentiu a falta dele. Infelizmente na vida real a gente sempre vai ter perdas, a gente sempre tem perdas. Mas cabe a você desistir ou seguir em frente. Bom, o vídeo está muito bom, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder notificações de próximos vídeos. Sou eu que faço tudo nesse canal sozinho, eu que edito, eu que gravo, eu que tenho as ideias. Então se por gentileza você puder deixar o like e compartilhar meu vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, você vai estar me ajudando muito na produção de novos vídeos aqui pro YouTube, porque o negócio não tá fácil para mim. Bom, meu nome é Pedro Henrique e esse é o canal Universo Adaptado. Então é isso e... roda a abertura! Eu vou precisar de uma arma. É a gente que sempre sobrevive. Para começar, vamos falar de um personagem que os fãs sentiram muita falta ao longo do jogo. Sim, é personagem de jogo. Que é no segundo jogo, The Last of Us Parte 2. E vocês já devem até saber do que eu tô falando, né, meu Deus. E o personagem que morreu, que fez muita falta, foi o Joel. E infelizmente para os fãs de The Last of Us, nesse jogo tivemos a morte do Joel. O Joel era o protagonista do primeiro jogo que voltou nesse jogo também, só que ele infelizmente morre, porque uma personagem chamada Abby volta e mata ele. Por que ela mata ele? Depois é explicado que o Joel matou o pai dela. No primeiro jogo, inclusive. Então ela quer buscar vingança. E ela consegue, porque afinal vingança é um prato que se come frio. E muitos fãs não gostaram da morte do Joel, pois ele era um personagem que merecia um final digno, sabe? Ele morreu de um jeito muito humilhante, sabe? Por isso muitos fãs não gostaram da morte do Joel, falando que o jogo é uma desgraça, que esse jogo é ruim. Muitos fãs não gostaram só por causa da morte do Joel, porque o Joel fez muita falta no jogo. Depois que o Joel morre, a gente acompanha a história de outros personagens, como o da Abby, a vilã que matou o Joel, a Ellie, que é meio que a filha dele, vamos dizer assim. Então a história não acaba com o Joel morto, pelo contrário, ela é expandida, tem muito mais história pra contar. Só que os fãs não ligam pra histórias, eles só ligam pra qualidade. Então é óbvio que por conta da saída do Joel na série, muitos fãs não gostaram desse jogo. Joel, por favor, levanta! Não! Na trilogia O Senhor dos Anéis, temos muitos personagens que nós gostamos. O Aragorn, o Gandalf, o Sam, o Frodo, o Gimli, muitos outros personagens. No primeiro filme, A Sociedade do Anel, a gente teve a morte de um personagem que fez muita falta depois, que é o personagem Boromir. O Boromir se junta à Sociedade do Anel para destruir o Anel, só que ele tem segundas intenções. Ele quer pegar o Anel para ele, levar para o reino dele para eles usarem contra o vilão. Mas não importa porque ele morre antes dele completar o plano dele. O Boromir é aquele guerreiro com espada e escudo, sabe? É o guerreiro clássico do RPG. No final do filme, A Sociedade do Anel, o Boromir tentou tomar o anel do Frodo, ele tentou pegar o anel pra ele. Não por maldade, mas porque o anel tava controlando ele, o anel tava influenciando ele, sabe? Então ele tentou pegar o anel do Frodo, mas ele não conseguiu, e depois ele se arrependeu. Mas nem teve tempo dele pedir desculpa pro Frodo, porque todo mundo é atacado pelos orcs. Só que o problema é que os dois hobbits, o Merry e Pippin, não sabem lutar muito bem, então eles vão ser mortos. Só que nessa hora chega o Boromir e começa a proteger eles.
Mas infelizmente ela não tem um final muito bom porque o Boromir é morto. Ele tomou uma flechada no peito, fica meio mal, continua lutando, toma 2 flechadas no peito, continua mal, continua lutando e toma uma 3ª flechada no peito e não consegue mais lutar, ele fica debilitado. Ele foi um personagem que fez muita falta, porque depois do filme As Duas Torres é explicado muito mais sobre o Boromir, que ele tem um irmão, que ele tem um pai, que ele veio de um reino muito rico, então a gente descobre o passado dele, que ele era um comandante de guerra, que o pai dele tinha muito orgulho do Boromir. Entende? A gente vê o passado dele e muitos personagens lamentam a morte dele. O irmão do Boromir, que aparece depois, o Faramir, ele sente muita falta do irmão dele. Ele é um personagem que fez muita falta. Só um detalhe, quem faz esse personagem, o Boromir, é o ator Sean Bean, o mesmo ator que faz o Ned Stark em Game of Thrones. Em Senhor dos Anéis, ele fez o Boromir e morreu. Em Game of Thrones, ele fez o Ned Stark e também morreu. Sempre que esse ator Sean Bean faz o filme, é quase garantido que ele vai morrer nesse filme, porque todos os filmes que ele faz, ele morre no final, cara. Outro personagem de jogo que os fãs sentiram muita falta depois que ele morreu foi o Arthur Morgan, do jogo Red Dead Redemption 2. O Arthur Morgan faz parte de uma gangue. E nessa gangue eles roubam bancos, eles tentam sobreviver, eles fazem vários contratos. É uma gangue do Velho Oeste, resumindo. E o Arthur Morgan, embora ele não gostasse de matar e machucar pessoas, ele infelizmente precisava fazer isso porque era pro bem da gangue. E a gangue, eles eram tudo amigos, sabe? Eles eram irmãos, então eles tinham que fazer isso pra ajudar uns aos outros. Nem por isso o Arthur Morgan não foi um personagem amado. Pelo contrário, ele foi muito amado pelos jogadores que jogaram o jogo e pelos personagens do jogo também. O Jon Marston, que aparece nesse jogo, é o irmão do Jon, sabe? Ele tem praticamente o irmão de outra mãe. Os outros personagens do jogo gostam do Arthur porque ele é um homem honrado e honesto, que usa a violência se for necessário. Mas infelizmente pessoa boa não pode viver feliz porque alguma hora dá problema. E é o que acontece com o Arthur. Pois em um momento do jogo, o Arthur vai cobrar uma dívida de um fazendeiro. Só que o fazendeiro gospe na boca do Arthur. E o Arthur deixa ele ali e vai embora. Só que depois, no final do jogo, é explicado que esse cara tinha tuberculose. E quando ele cuspiu na boca do Arthur, o Arthur também contraiu a doença. E nessa época, tuberculose não tinha cura nem tratamento. Então ele ia morrer na certa. E nesse momento ele começa a se julgar. Nossa, será que o que eu faço é certo? Será que meus amigos são meus amigos mesmo? Sabe, ele começa a se julgar. É um momento bem triste. E nesse final, quando ele começa a ficar doente da tuberculose, ele começa a tossir, começa a ficar com os olhos vermelhos, se cansa mais rápido. Então a gente vê a doença matando ele de pouco em pouco. Mas quando ele estava quase morrendo da doença, não tinha mais força para fazer nada, ele resolveu ajudar o Jon Marston a fugir, porque tinha um monte de pistoleiro atrás deles. Ele matou todo mundo, só não matou os 2 vilões principais. E ele foi deixado pra morrer, sabe? Eles viram que ele já tava morrendo e deixaram ele ali. E o Arthur morreu vendo o sol nascer no horizonte enquanto uma música tocava. E diferente do Joel, que morreu e os fãs odiaram o jogo, aqui o Arthur morreu, mas os fãs adoraram o jogo. Isso fez os fãs adorarem o jogo. Por quê? Porque a história teve mais profundidade. Os fãs que jogaram Red Dead Redemption se sentiram na pele do Arthur Morgan. Você pôde viver os bons e ruins momentos dele, e o Arthur, sem dúvida, é um personagem muito bondoso que teve que usar a violência. Fora que o Arthur teve todo um adeus pra ele ir embora. Ele não morreu de um segundo pro outro. Ele teve vários momentos ao lado das pessoas que ele amou, então foi uma despedida digna, sabe? Bem o oposto de The Last of Us. Em The Walking Dead, nós acompanhamos vários personagens que tentam sobreviver ao apocalipse zumbi. Muitos personagens como a Sasha, o Eugene, o Abraham, o Glenn. Mas teve um personagem que morreu e fez muita falta para os fãs de The Walking Dead e para os personagens de The Walking Dead também, que é o personagem Carl Grimes. O Carl cresceu no apocalipse zumbi, ele perdeu a mãe dele no meio de tudo e ele teve que aprender a sobreviver junto com o pai dele, Rick Grimes. E o Carl praticamente era o legado de The Walking Dead. Tudo que o protagonista Rick estava fazendo era em nome do filho dele para ter um futuro bom para ele. Então a gente vê o Carl crescendo junto com o pai dele. Só que infelizmente na 7ª temporada o Carl é mordido por um zumbi. Porque o Carl tentou ajudar alguém e foi mordido no processo. E ele conseguiu ajudar a pessoa. E depois que ele é mordido, ele leva o cara, que é o Siddiq, que ele tava ajudando esse cara na floresta. O Carl leva o Siddiq, esconde ele lá na comunidade. E enquanto isso vai acontecendo outras coisas.
coisas, sabe? A gente vê o que o Cole ficou fazendo nos últimos momentos dele de vida. Enquanto isso, o Cole foi fazendo várias coisas. Ele foi brincando com a irmã dele, a Judith, pra ela se lembrar dele, sabe? Ele foi construindo memórias pra ela. E o Cole tava com muito medo que o Rick não voltasse, já que o Rick tava lutando contra o Negan. Então o Rick não tava lá com o Cole nesse momento, nem a Michonne. Então o Cole escreveu várias cartas pros entes queridos dele. A gente vê o Cole vivendo a vida dele feliz, vendo que a vida dele vai acabar. Porque embora essa série seja fictícia, não existem milagres. E o Cole foi um personagem que muitos fãs odiaram no começo, porque ele era uma criança chata, mas ao longo da série os fãs foram gostando dele. Porque ele percebeu que esse é um mundo de apocalipse zumbi e tem que ser feitas decisões difíceis. Então o Cole foi aprendendo a sobreviver, sabe? Então os fãs adoraram esse personagem. E o Cole foi um personagem que fez muita falta para The Walking Dead, porque no final de tudo era para ele assumir o posto de liderança do pai dele, só que ele faleceu, sabe? Ele morreu, então por conta disso os fãs não gostaram da saída dele. Mas ele teve toda uma despedida para ele, então é o que importa. Agora que falamos do Cole, vamos para ele, o Rick Grimes, que é o personagem que fecha a nossa lista. O Rick não morreu, para deixar claro, de todos os personagens dessa lista, ele foi o único que não morreu, mas ele infelizmente deixou a série. Na 9ª temporada, a gente acompanha o Rick tentando ajudar o grupo a sobreviver. Eles estão construindo uma ponte para ajudar a facilitar o transporte. Só que uma horda de zumbis começa a atacar todo mundo. E o que o Rick faz? Ele tenta guiar a horda para a ponte cair e os zumbis morrerem. Só que no meio do processo, o Rick cai, ele é empalado por uma viga de aço. Então o Rick tenta guiar os zumbis, mesmo assim, mesmo derramando sangue, todo machucado, ele tenta guiar a horda. E quando o Rick chega na ponte, a ponte não cai com os zumbis, então lascou, ele vai morrer. Só que ele vê que tem dinamite lá na ponte, ele puxa a arma dele e atira na ponte e ele cai junto com a explosão. Nesse momento todo mundo pensa que o Rick morreu, mas ele tá vivo, ele foi levado para outro lugar por um helicóptero. E beleza, o Rick não morreu no final da série, mas praticamente ele não era mais o protagonista, sabe? A série não era mais do Rick. Depois que o Rick saiu, muitos fãs pararam de ver e muitos fãs continuaram. Eu fui um fã que continuou olhando, porque pra mim isso não é e nunca foi The Walking Rick, é The Walking Dead. E depois que o Rick saiu, a série se focou muito nos outros personagens, no Darry, na Michonne, na Carol. A série parou de se focar em um personagem. Isso foi um pouco ruim porque o Rick era o líder do grupo, ele era quem guiava o grupo. Então com a morte dele não teve bem um líder depois disso. Além de que agora vamos ter a série do Rick. Ano que vem vai sair a série do Rick e da Michonne. Então... Meu Deus, que susto. Esse personagem não morreu, mas fez muita falta para os fãs. Encontrei eles. Bom, então foi isso, galera. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Universo Adaptado. Quais outros personagens que saíram de séries que você sentiu falta? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder notificações de próximos vídeos, pois tem vídeo todo fim de semana. Se não tiver vídeo é porque aconteceu alguma coisa, então peço seu perdão adiantado. Meu nome é Pedro Henrique e esse é o canal Universo Adaptado. Tem muitos outros vídeos aqui para você assistir. Então é isso. Nos vemos nas próximas jornadas de Universo Adaptado. Fiquem com Deus e adeus.